Essa live é a primeira de uma série que o Sinestésico está fazendo com realizadores nordestinos, né, do interior da Paraíba e também de outros estados do Nordeste, pelo projeto Sinestésico do edital UFPB em seu município. É professor de Camalaú, né, da educação básica com crianças, né, de primeira a quarta. Você é professor da cidade do Congo também, e você também é formado em pedagogia e em ciências sociais e está atualmente fazendo um mestrado profissional, né, em ciências sociais. Arnaldo Farias. Arnaldo Farias. Arnaldo Farias, de 2003, ele se reúne com os alunos do ensino médio que ele atuava na turma e ele constrói um roteiro, né? E ele fez essa produção com os alunos na época. E ele começou, na verdade, a fazer essas produções aqui com as pessoas. E na época eu soube, né? Eu era ainda um adolescente, eu soube que ele estava fazendo um filme aqui na cidade, né? E em 2005, né, eu comecei também a pensar em fazer minha produção, né, de filme, que eu tinha ideia de fazer um filme, só não sabia como. Né? Então, a mesma pessoa que veio filmar para ele, que é um senhor chamado Ivo Leônio, de Serra Branca, né, ele era videografista, ele se intitulava assim, e entrei em contato com ele, e daí eu fiz meu primeiro filme na IF, né, que foi um longa-metragem, chamado Palavras de um Menino em Busca de um Sonho. E nessa época nós reunimos 58 pessoas da comunidade do Congo, né, saímos nas casas pedindo alimento, na prefeitura transporte, né, essa questão de gasolina, para que nós pudéssemos fazer a produção. Né, e fizemos esse filme e lançamos ele em 2013, né, no Natal de 2013, no ginásio de esportes. E o interessante é que o ginásio de esportes, geralmente, a gente só vê lotado quando são eventos esportivos, né? Nunca culturais. E eu e mais a equipe, nós estávamos arrumando o Povão, né? Que é o ginásio de esporte aqui intitulado Povão. E fomos para casa tomar banho. Quando nós voltamos, que chegamos lá, né? Então foi um impacto enorme, porque o ginásio estava lotado, né? Pessoas tanto da zona urbana quanto rural para assistir ao filme, né? Então, nós fizemos um livro de ata, né? E nesse dia participaram 800 pessoas do município, né? Participaram dessa exibição de filmes. Então, foi a partir desse momento que, né, depois que Arnaldo começou em 2013, em 2005 eu comecei com a questão do cinema. Nesse cinema naif, na verdade, sem nenhuma experiência, eu não tinha formação acadêmica para entender a linguagem cinematográfica, nem sabia nem que existia filme na Paraíba. Né? E em 2007, através de uma amiga nossa chamada Soraya, né, os pais dela são aqui do Congo e eles saíram ainda criança para adolescente para morar em João Pessoa. Ela é amiga de Torquato Joel, né, que é um cineasta paraibano muito renomado, e ele trabalhava na época na universidade, e ele tinha tinha e tem, né, um programa de extensão, né, um projeto de extensão intitulado Viação Paraíba. E esse Viação Paraíba estava no circuito outras cidades e não o Congo. Ela disse assim, ó, vai lá para o Congo que tem um grupo de jovens que estão fazendo filme, vai ser bom para você. E ele estendeu, né, conseguiu estender essa oficina aqui para o Congo em 2007. Em 2007 nós participamos, né, foi a partir daí que eu vim conhecer a produção de cinema paraibano, que eu não sabia que existia, e tivemos noção de como era, de fato, a linguagem cinematográfica, né, que até então era muito estranho para todo mundo naquele momento.
E foi a partir desse momento, né? Então, depois, meses antes, nós tínhamos criado a Associação Cultural. Então, Torquato também veio em parceria junto com essa Associação Cultural e com a Prefeitura também, né? Que nós conseguimos essa questão de gasolina para colocar no transporte. E eu muito curioso com isso, eu disse assim, olha, eu vou criar um festival de cinema aqui no Congo, né, com filmes paraibanos para as pessoas também conhecerem, né, que aqui na Paraíba se faz cinema, né, e em 2009 nós criamos o Cine Congo, que é o festival de cinema Tá. aqui audiovisual Deixa eu na te interromper. Paraíba, né? Deixa eu te interromper um segundo só. Jones, só um segundo. Você falou da sua produção que antes era algo meio que naif, né? Algo que não tinha ainda conhecimento da linguagem cinematográfica. Você citou o seu primeiro filme, né? Palavras de um menino em busca de um sonho, mas eu não vi se você falou do Carneiro de Ouro, né? Que também foi uma produção de vocês também aí, com a mesma equipe, né? De 58 pessoas da cidade, com as mesmas dificuldades. O Carneiro de Ouro, na verdade, isso. A mesma equipe, a mesma dificuldade. Né? O Carneiro de Ouro nós fizemos 2 anos depois, né? Que existe uma lenda aqui na cidade sobre esse carneiro, na Serra da Engabelada, toda uma mitologia, né? Um misticismo em volta disso. E todo mundo faz um filme. Então nós construímos coletivamente um roteiro e depois fizemos o filme também, né? Que é um média-metragem. E foi isso, né? O Carneiro de Ouro em 2007. E em 2009, né, cronologicamente pontuando, nós criamos o Cinecom, como eu bem pontuei, né? Então, o Cine Congo ele surge num auditório municipal, né, com uma capacidade mais ou menos para 120 pessoas sentadas. E à medida que o tempo foi passando, né, o festival foi crescendo, né? As pessoas foram tomando gosto, tomando identidade por aquilo, né? E em 2013 nós passamos com o festival para a rua, né? Saímos da questão interna, né, do ambiente e fomos para um ambiente externo e foi muito positivo, né, a receptividade das pessoas em praça pública, né? Certo, é uma mudança bem Muito grande, né? gratificante Assim, na época. E quem são os parceiros assim Demais. locais, assim, os parceiros públicos e os parceiros privados que te auxiliam nessa dinâmica de realização de um evento do Porto do Cinecom, que eu já participei de várias edições, desde a primeira, e a gente vê que é notório o envolvimento da cidade, né, uma cidade pequena, e que consegue reunir uma expressiva quantidade de pessoas locais e adjacentes, né, das cidades circunvizinhas, né? Então, assim, como é que você produz isso com a juventude local? Quem são os seus parceiros, públicos e privados? Como é que você realiza esse evento que dura 3, 4 dias e que envolve tanta gente e tantas atividades artísticas? Porque não é só o cinema, né, Dionis? Você tem ali manifestações teatrais, de dança, artesanais, oficinas, em escolas, com professores, com alunos, durante tantos dias. Quem auxilia? Quais são as pessoas, quais são os agentes locais que te garantem essa realização com tanta desenvoltura? Parceiros locais, na verdade, eu atribuo assim os parceiros de verdade o grupo de jovens que nós temos aqui na cidade, porque é um grupo voluntário, né? Nunca recebemos, né, até a 10ª primeira edição do Cine Congo, né, que foi ano passado, nunca recebemos assim nenhum dinheiro pelo nosso trabalho, né? Então é um trabalho voluntário. Então eu atribuo a primeiro ao meu porto seguro, são os jovens voluntários, né, que fazem parte comigo junto da associação, né? Essa questão financeira para gerenciar o festival, já que é um grande evento, né, um evento de grande porte,
numa pequena cidade, né? Então, geralmente nós contamos com o apoio da prefeitura, né, o apoio local, de pousadas, né, uma pousada aqui chamada Paraíso da Serra, empresários locais e o comércio, né? É o que dá sustentação, na verdade, ao projeto financeiro, né? E fora isso, nós também temos outros apoios, né, que vêm a somar com o projeto do Cinecongo, né? Então, nós temos o apoio da Unicap, que é a Universidade Católica do Pernambuco, que aqui já há 9 anos faz a curadoria do Cinecongo, né? Então, foi uma grande parceria também. Nós temos também a parceria com o Viação Paraíba, que é essa questão de formação de público, né, principalmente voltado para a juventude, para a linguagem cinematográfica, para a crítica. Temos a parceria do Projeto Sinestésico, o qual o Virginia coordena, né, que vem a somar junto com o Cinecongo nesse processo de uma formação continuada, na verdade, para os professores relacionados à questão de cinema e educação, né? Como é que trabalha o cinema dentro do ambiente escolar, né? Quais os mecanismos, quais a lei que assegura, né, esse filme, qual a duração disso, qual a metodologia que os professores podem utilizar, e também os professores têm a oportunidade também de conhecer a linguagem cinematográfica, que, de certa maneira, acaba tirando essa disparidade, né, que as pessoas acham que é algo tão distante, mas, na verdade, quando começam a ter contato com a linguagem cinematográfica, através das oficinas de cinema e educação pelo o sinestésico, a gente percebe um grande avanço, né? Os professores, eu não sabia que existia essa lei, eu não sabia que a gente poderia trabalhar o cinema assim, que podia passar esse filme e debater. Então, o sinestésico também há muitos anos também contribuindo com essa formação continuada para os professores aqui da cidade especificamente e alguns da região. Temos apoio também da UFPB, né, que sempre disponibiliza um ônibus para trazer uma caravana de outros jovens cineastas ou produtores culturais para virem para a cidade, né, e próprios alunos também da instituição. Contamos também com o apoio da FUNESC, né, que é a Fundação Espaço Cultural, geralmente na parte de shows, então eles sempre nos patrocinam isso. E E o SEBRAE local também, a Universidade Estadual aqui da UEPB, do campus de Monteiro. Né? A UFCG, nós estamos esse ano com uma parceria também com o NEPEC, que é o grupo de etnicidade, né, que existe na universidade. Então, assim, nós vamos criando mecanismos, na verdade, para construir, né, e desenvolver todo esse festival, né, que é grandioso nessa questão de estrutura. E, e fora isso, como Virginia falou, né, o Cinecom não se resume somente ao cinema, né? Então ele agrega também outras artes, né? A música paraibana, né? Através de uma mostra de clipes de bandas paraibanas, né? A questão do artesanato local, da gastronomia, dos grupos de dança da cidade e da região também, que trabalham o ano inteiro para poder vir à cidade se apresentar também, né? Então, é um momento ápice, assim, não só na cidade, mas na região também, porque é um festival que agrega, né? Agrega pessoas, agrega valores, agrega cultura, agrega turismo, agrega economia. Então, é um evento que tem uma grande visibilidade aqui na região, né? Certo, Dionis. E também fale um pouco da parceria com a pousada
Paraíso da Serra, que é quem nos recebe aí, né, no Congo, né, seja para o Cine Congo ou para outros projetos como o Laboratório JAB, que já vamos falar sobre ele, mas enfim, fala um pouco dessa parceria que também é estruturante, também é muito significativa, né, até para a efetividade da recepção das pessoas de fora da cidade e do entorno, né, e também, além disso, gostaria que você falasse sobre essa de certa forma, é uma expertise que vocês adquiriram com a Associação Cultural do Congo, e que ela hoje meio que se multiplica com Xixola, né, São José dos Cordeiros, enfim, falar um pouco dessa influência da ACOM na organização da juventude e da cultura de cidades circunvizinhas ao Congo. Verdade, Virgínia, muito bem colocado. O Cine Congo, de certa maneira, ele se tornou uma referência, né, aqui para a região. Então, alguns jovens, à medida do tempo, isso aconteceu em 2013, né? Vários jovens de outras cidades vieram conhecer o festival e resolveram montar seus próprios festivais de arte e cultura na cidade, né, com a nossa parceria enquanto associação também. E dentro desses festivais de arte e cultura deles, eles realizavam também oficinas e a exibição de filmes, né? Faziam uma mostra de filme e, e foram dando continuidade, né? Então, festivais que duraram 2, 3 anos e outros que já vêm com 7, 8 anos, como é o caso de Cochichola, né? Que permaneceu. Infelizmente, algumas outras cidades não conseguiram porque, por uma questão de apoio financeiro local, não conseguiram realizar, né? Porque é um desafio muito grande você conseguir fazer um festival sem edital, né? Sem nenhum apoio financeiro por parte de governo, seja estadual ou municipal. Então fica difícil você conseguir levar o projeto à frente se você realmente não tiver muito determinado, né? Porque muitas vezes nós arregaçamos nossas mangas, eu digo isso, principalmente a gente que já vem há algum período realizando festival de cinema, e colocamos até mesmo, né, dinheiro do nosso próprio bolso para que o evento possa acontecer, né? Então, alguns, infelizmente, por questões financeiras, tiveram que parar, né? Mas não deixam, de certa maneira, de estarem participando de outros festivais, né? Então, há uma participação, mas, enfim, alguns outros, né, não conseguiram mais desenvolver dentro dos seus municípios, porque ficaram presos a essa questão realmente financeira, né? Mas o Cine Congo, ele se tornou, de certa maneira, um referencial para outros festivais e mostras de cinema, de arte e cultura aqui na região e na Paraíba, né? Então, isso é gratificante, né? Quando a gente vê que é possível a gente fazer num pequeno município, né, onde as pessoas têm essa aceitação e isso ser levado para outros lugares, né? A nossa experiência. E isso implantado em outros municípios, quando efetivamente isso é capaz de ser colocado, a gente vê que é uma coisa muito poderosa, né, o cinema, uma ferramenta extremamente poderosa, porque consegue despertar nas pessoas o interesse. Então, através do cinema, você exibindo em praça, né, como a gente exibe em local fechado, mas as pessoas tendo acesso àquilo gratuitamente e democraticamente, então, sem sombra de dúvida, nós estamos contribuindo muito, né, para o desenvolvimento do local também, né? Então, pensando o local, né, junto com o global. É Com isso. certeza. Eu tinha perguntado também sobre a parceria com a Pousada, né, que é uma estrutura que recebe e acolhe as pessoas que vêm de fora da circunvizinhança. Isso. Só um segundinho que eu já vou Até emendar com uma outra, 2018. eu vou emendar com uma outra questão, já para aproveitar. Né? Tá. As parcerias que a Com vem tecendo ao longo dos anos, né? Você citou o Viação Paraíba, que é um projeto aí maravilhoso de longa data, né? De uma vigência longeva na Paraíba, com efeitos não só no estado, mas também em outros. Citou o Sinestésico, o pessoal a juventude do próprio Congo, o pessoal do entorno e tudo mais, né? E
como é assim, um outro fruto que surgiu também a partir dessas relações, que é o projeto do laboratório JABRE, né, o Laboratório Paraibano para Jovens Roteiristas, que também aconteceram diversas ações no Congo, assim como o Cine Congo vai para a 12ª edição, também o JABRE vem aí também, né, se prolongando, né, e algumas dessas edições ocorreram, né, no próprio Congo, as primeiras, sobretudo, né? Enfim, fala um pouco dessa experiência aí, essa, essa parceria, né? E como isso se dá. Beleza. A questão da pousada, Virginia, nós na época fomos saber como é que ela poderia ser nossa parceira, né? Tanto dentro do festival quanto na questão do Jabre. A pousada ela existe aqui na cidade desde 2009, só que nós não tínhamos conhecimento a respeito da pousada, né? Só vínhamos ter conhecimento de fato dela a partir de 2010, né? Que nós conseguimos firmar uma parceria. E a pousada da parceria geralmente é o seguinte: eles nos cedem uma quantidade de apartamentos, né, é o patrocínio deles, para que seja realizada o evento. Né, e a parte da alimentação geralmente fica com a prefeitura municipal. Então, são essas duas parcerias, tanto da pousada quanto da prefeitura, que fizeram, né, desencadear esses projetos, tanto o Cinecongo, mas também quanto o Jabre, né, que é um laboratório importantíssimo dentro da Paraíba, que é o laboratório para jovens roteiristas. Né? E na época, o laboratório, quando acontecia, geralmente a dinâmica é essa mesmo, são 4 dias nessa pousada, imerso, certo? Então, a pousada é um lugar muito interessante porque fica acima da parede do açude, né? Então a gente tem uma imagem muito interessante e tem momentos que são individuais e coletivos, né? E o pessoal da pousada foi vendo a importância de cada vez mais ajudar, né? O festival, né? O apoio para o Cinecongo só veio depois do Jabre, né? Em 2011, porque ele viu que o Jabre, que o cinema poderia proporcionar outras coisas, outras visões, outras experiências e uma difusão maior para a pousada. Olha, é interessante esse projeto. Está vindo várias pessoas da Paraíba. Então, a gente também vai permanecer a parceria para o Cinecom também, com essa questão de hospedagem. Então, foi interessante, né? Então, a partir daí, nós começamos com essa parceria e continuamos, né? Com essa parceria até 2019. Até 2018. Ano passado nós não conseguimos porque a pousada foi terceirizada e o dono tinha acabado de assumir, tinha outros eventos já, então não foi possível ele patrocinar essas hospedagens ano passado por conta de um evento que estava chocando com o mesmo dia. Mas nós temos essa parceria interessantíssima com a pousada, né? Que ela vem também a somar junto com o projeto do Jabre e com o do Cinecongo, né? E a partir disso o Jabre começou a ganhar outras dimensões, outras regiões, né? Aconteceu em Serra da Raiz, em Maturéia, em Cajazeiras, enfim, tantas outras cidades. Então começou São o José de projeto a crescer, Piranhas. né? Mas São José de Piranhas, exato. Mas começou de fato, né, a tomar uma identidade a partir daqui da pousada, né? Dessa parceria com a pousada, né? Que sem sombra de dúvida foi muito importante para o desenvolvimento do projeto. Né? Certo. E o Jabre, Desculpa, não, pode concluir. não, tranquilo, pode, depois eu Então, volto. queria saber também um pouco esse teu lado junto com a academia, né? Você fala um pouco sobre essa relação com a academia e dessa parceria com o projeto Sinestésico em relação ao nosso grupo de pesquisa em educação e cinema, o PEDCine, né? E as suas produções acadêmicas, enfim, fala um pouquinho dessa questão, onde o cinema te levou na academia, né? Como é que é isso, né, na sua vida profissional e acadêmica hoje em dia? Verdade. Então, bem, depois do Viação e do Sinestésico também, que foi muito importante nessa questão de me levar a trabalhar muito com a questão do cinema dentro da educação. Então, hoje eu faço parte desse PEDCine, né, que é um grupo de pesquisa em cinema e educação, né, coordenado por Virgínia, e nós temos, na verdade, vários artigos produzidos, né, publicados em eventos nacionais e internacionais,
E isso cada vez mais me faz eu buscar, né, um projeto que me desafia a desenvolver esses projetos dentro, não só da academia, mas dentro na minha própria sala de aula, né, do meu contexto escolar, né, no dia a dia, na labuta, como se diz, né, educacional. E a partir disso eu disse, olha, eu aprendi muito com Torquato, com Virgínia, essa questão de oficina, então eu posso fazer umas oficinas básicas que sejam voltadas para criança, porque eu sempre vi o Torquato dando oficina para os adolescentes, né? Adolescentes e adultos, e Virgínia para professores. Então, vamos agregar isso, né? E eu criei um projeto chamado o EDOC Ação, que são documentários feitos pelas essas crianças produzidos dentro do ambiente escolar, né? E criei uma etapa de planejamento curricular com eles, uma sequência ou vivência didática, tipo uma pedagogia de projeto, né? Só com algumas diferenças. E consegui montar uma linguagem cinematográfica que conseguisse ser compreensível com os alunos, né? Pelo nível deles, né? Pela modalidade. E consegui fazer essa didática com eles, apresentar filmes, né? Na escola que eu atuo, que é a Antônio Alves Feitosa, que é no sítio Madeira, no município de Camalaú. Nós conseguimos montar um cineclube escolar, então nós tínhamos ações cineclubistas uma vez por mês, né, com filmes, reunimos todas as turmas da escola numa sala de aula, passávamos os filmes, fazíamos um debate e depois cada aluno ia para a sua sala de aula desenvolver um questionário de aprimoramento de conteúdo, que é o que eu estou fazendo aos poucos, certo? Para tentar construir depois um material que seja beneficiado da educação infantil até o quinto ano, né? Que pegue essa questão infantil e ensino fundamental, né? Dentro dessa da BNCC, que é o que está normatizando agora, né? O currículo da educação básica. Então, eu estou criando isso, esses mecanismos de como trabalhar com curta-metragem dentro desses ambientes escolares. E fora isso, eles também produzem filmes, né? Então, nós produzimos um filme com os alunos da Educação Infantil primeiro ano, né, com uma professora recém-aposentada na época da escola, que foi professora dos meus alunos, e fizemos esse filme com ela e foi muito interessante. Colocamos no YouTube, fizemos exibições na escola, convidamos elas, enfim. Então, começamos, vi que era possível fazer isso dentro da educação. E depois eu consegui ainda ministrar uma oficina para jovens no IFPB em Monteiro, para jovens do ensino médio. Produzimos 4 documentários com eles, de moradores da própria cidade de Monteiro, né? E eles foram né, exibidos numa mostra que nós fizemos também na época em Monteiro, durante a Feira de Arte e Tecnologia lá no IFPB, né? A primeira mostra de cinema. E esses jovens, né, foram 4 filmes: Helene Pintor, Poesia Monteirense, Padrões e Seu Fulô. Muito interessante a produção dos meninos, né? Então, passei 2 meses ministrando essa oficina lá com eles, mostrando toda a questão da linguagem cinematográfica, a prática. Depois fizemos essa exibição de filmes e ano passado nós escrevemos esses filmes no festival, no quinto Arquivo em Cartaz, que acontece no Rio de Janeiro. É o Festival Internacional de Cinema do Arquivo do Rio de Janeiro, onde eles participaram da amostra Arquivos do Amanhã. Então, as produções que foram feitas com os alunos do IF e com os alunos da Escola Rural de Camalaú foram exibidos dentro desse festival no Rio e eles receberam certificado, encaminhei. Então, foi uma coisa positiva, né? E eu espero que ano que vem, quando eu retomar novamente a sala de aula, mais projetos sejam direcionados para que esses alunos possam ter a oportunidade, né, dentro da educação, de terem acesso e contato com o cinema e a maneira e a possibilidade de como é que se faz isso. Esse ano eu estou afastado por conta do mestrado, então eu tirei a licença de 1 ano para poder me dedicar à minha pesquisa.
certo? E fora isso, essas questões de produção, de filmes, de cineclubismo, também foi desenvolvido lá na escola projetos de fotografia. Em 2017, nós fizemos um projeto de fotografia, fotografando caminhos e paisagens para mostrar a possibilidade dos alunos trabalharem com seu olhar crítico, né, a respeito daquilo que para eles era tão comum no dia a dia. E essa exposição fotográfica, as fotos foram reveladas, montamos um painel na escola, passou o ano inteiro de exposição e no ano de 2018, essa exposição fotográfica foi o nosso tema da escola no desfile cívico na cidade. E esse ano, junto com Virgínia, nós escrevemos um artigo, né, que vai participar do 20º ENDIP, no Rio de Janeiro, né, que é sobre o Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino. Então, esse nosso artigo, né, vai ser apresentado agora em outubro para novembro no Rio. Né? Então, assim, é um desafio cada vez mais de fazer esses projetos na escola e mostrar que é possível. A única coisa que nos dificulta a não querer fazer é não querer fazer, tá entendendo? Mas quando a gente quer e está determinado, a gente faz, tranquilo. Né? É Jones, isso. esse painel que vai ter no 20º ENDIP, né, no final do ano no Rio de Janeiro, se tudo permitir, né, se essa pandemia permitir, foi feito com um artigo seu, um artigo meu e um artigo do Gabriel Crespo, né, do Rio de Janeiro também. Né, um painel com 3 artigos diferentes. Eu falando sobre a experiência do sinestésico, Gabriel Crespo falando sobre o ensino de música, né, e a criação nessa metodologia de ensino, e você falando sobre essa experiência maravilhosa de fotografias com crianças da educação básica do Camalaú. Enfim, agora vamos conversar um pouquinho sobre as suas novas produções no cinema, né? Os seus filmes como Fuba, Dito, Ultravioleta, que são outros filmes bem diferentes daqueles primeiros filmes que você fazia, que você mesmo nomeou como uma espécie de filmes de experiência naif, né, com o cinema, e agora você já, depois de tantas oficinas, tantas andanças, porque você também virou monitor do Viação Paraíba com o Torquato, né? Você foi aluno do Viação, depois você foi ser monitor do Viação, né? Assim como você também participa de ações dentro da própria UFPB, junto às minhas turmas ou aos meus grupos, aos membros do meu grupo de pesquisa do sinestésico, você já ganhou uma outra dimensão e de ação, né, junto com o cinema, e já vem produzindo outros filmes com uma outra pegada. Como é que é isso? Como é que é essa experiência nova para você? E como você arranja patrocínio, se é que arranja? Como é que você consegue fazer esses arranjos produtivos cinematográficos? Aí pensando em Dito, Fuba e Ultravioleta, os mais recentes. Dito, Fuba e Ultravioleta, né? Obviamente, eu acho que foi o grande avanço que eu tive na minha vida dentro da experiência do cinema, né? Porque antes, como foi colocado, eu fazia aquele cinema naif, sem nenhuma experiência. Depois, com esse contato com a linguagem cinematográfica, com a estética, com o som, né? Essa questão da montagem, enfim, com todo o aparato que eu consegui e consigo, né, com o cinema, então a gente foi tendo outras vivências, né? E principalmente, eu acho que o Jabre, né, o nosso laboratório de roteiros, ele, sem sombra de dúvida, é o desencadeador de tudo isso, né, para que a gente possa pensar além do que a gente pensa, né, do que a gente está pensando. E dito, o Fubo, né, é uma pedra que existe aqui, as pessoas contavam de onde... A primeira vez que eu comprei uma câmera, foi em 2014, sei lá, uma mini DV, as pessoas do Conco souberam, né? Diona, vai lá na Tapera, que é um sítio aqui próximo, e lá tem uma pedra que quando bate faz fubo é bom, fubo é bom, fubo é bom, e tu precisa gravar isso, não sei o que. Eu digo, então vamos, né? E eu saí, né, numa moto, fui fazer essa filmagem junto com
eu já tinha alguma noção de como é que poderia ser esses enquadramentos, né, os planos. Então, foi o meu primeiro experimento assim, saindo do Naif, né? E Ravel de Monteiro, né, que é um cineasta também, uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, me ajudou com a questão da edição. Eu disse, eu não sei nem para onde é que vai esse negócio, né? Eu não sei editar. Aí Ravel disse, olha, vem para cá, para Monteiro, que eu te ajudo a montar. A gente vai montar esse filme. E nós montamos esse filme em 1 minuto, né? É um vídeo de 1 minuto. E esse filme rodou, né? Então, assim, outros festivais, inclusive ganhou na época o vídeo minuto do Fest Aruanda, né? Que é o festival aqui, um dos festivais também grandiosos aqui da Paraíba. Então, foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio foi com o Fubebon, né? E depois vem o Dito. O Dito acontece em 2014, né? Mais numa pegada de contar essa questão de ditados populares, né, que a gente tem, mas que com outra pegada, digamos assim. E foi através realmente de parceria, né, de brodagem mesmo, fizemos na época durante o Cine Congo, né? O Cine Congo acontecia até 10 da noite, depois a gente saía, né, da rua, guardava as cadeiras e ia para casa para fazer as filmagens, né? E na época eu que tive que ser o ator, porque a pessoa que eu queria que fosse ator tinha que perder algum peso e ele até perdia, mas aí para ficar nu, né, ficar peladão, ele não queria, porque não sei o que, o pudor e como é que vão achar. Então eu que tive que fazer. Eu digo, se é para tirar a roupa, vamos logo tirar esse negócio e pronto. E vamos fazer, né? E deu certo, né? Na brodagem, depois quem montou, né, o filme. Foi Kenio que montou. E também conseguiu rodar aí vários festivais, inclusive entrou num festival de micrometragens do circuito de Brasília, e ele conseguiu ainda rodar 16 países, né, dentro desse circuito. Então foi um feito muito interessante. Né? E esse roteiro é o meu primeiro roteiro que surge do. O primeiro não, o segundo roteiro que surge do Jabre, né? Porque o meu primeiro roteiro é Ultravioleta. Só que Ultravioleta, na verdade, eu passei 4 anos depois do primeiro tratamento, que foi do Jabre, eu passei mais 4 anos pesquisando sobre a temática. Né? Então, só foi possível depois disso. E o Ultravioleta vem ganhando aí vários prêmios, né? Já tem. Eu não estou nem com o arquivo aqui aberto, mas eu acho que são mais de 13 prêmios, de 25 festivais, 16 prêmios. Né? E mês passado nós passamos na Cardume, que é um site que é muito interessante, trabalha só com curtas-metragens, né, brasileiros. É como se fosse a Netflix do Brasil, digamos assim. Né? Então, ele trabalha com curtas-metragens e eles fazem a exibição no canal deles e você participa, depois da exibição, você participa de um debate. E foi uma coisa maravilhosa participar desse encontro na Cardume. Então, o filme hoje em dia se encontra nessa plataforma. Só que é uma plataforma paga, né? Geralmente nós pagamos R$ 5 para ter acesso a esses filmes. Mas vale a pena, foi minha última experiência com Ultravioleta, né? Então, desencadeou um debate muito, muito, muito interessante, principalmente nesse período pandêmico que estamos vivenciando, né? Essa questão do isolamento, da questão da roupa, enfim, então houve vários desencadeamentos dentro da nossa roda de conversa lá, né? Coisas que eu ainda não tinha pensado a respeito do filme, né? Então, tem outros roteiros também que foram desenvolvidos no Jabre, Virgínia, mas só que eu agora, dessa vez, só quero fazer através de um edital, né? Porque eu sofri demais com Ultravioleta, fazer um filme com R$ 1.000 é impossível, quer dizer, foi possível, mas não é adequado, né? Sim, Porque esse que eu queria te tem vários perguntar. empecilhos e tudo mais. Você tentou até a vaquinha coletiva na virtual, né? No cartaz, se não me Foi, engano, né? não deu certo. Não deu certo, né? É uma experiência que é Não deu interessante certo. da gente repensar, né, sobre isso.
porque é tão dito, né? Faz uma vaquinha virtual tal, e a gente viu, acho que você conseguiu arrecadar menos de R$ 500, não foi? Eu acho, né? Na Foi vaquinha, isso mesmo. menos de R$ 500. Quer dizer, é uma coisa bem, bem pitoresca, bem incrível, né? Então, aí, partindo já desse gancho, gostaria que você falasse um pouco dessa luta que o Fórum do Audiovisual da Paraíba tem em relação a tentar criar políticas públicas, culturais, com dignidade, né? Não só que dignifiquem, né, a questão do profissionalismo, como também da recepção, né, da promoção de difusão, né, a própria possibilidade de produção, difusão do produto audiovisual, que é uma coisa que a gente está há tantos anos na luta. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Assim, essas prefeituras, Camalaú, Congo, elas te auxiliam alguma coisa em relação à produção cinematográfica ou não? É só em relação à educação mesmo, dentro do chão da escola, e não mais do que isso? Ou ainda no festival, talvez, alguma coisa aqui ou ali. E em relação à própria produção, como é que o governo do Estado, por exemplo, pensando numa coisa macro, né, que é saindo um pouco do Cariri e pegando toda a Paraíba, como é que você vê esses editais aí, ou não vê, porque os editais têm cada vez menos acontecido, né? Enfim, como é que você vê essa questão da luta do Fórum Audiovisual Paraibano em busca de uma dignidade das políticas públicas da área da cultura? Certo, Virgínia. É só essa questão de apoio mesmo para financiar esses eventos, festivais e tudo mais. Eu vou falar logo essa parte que é mais curta. Geralmente o apoio que nós temos das prefeituras é na questão mesmo assim de uma gasolina, de uma alimentação, de um transporte. Geralmente no Cineconga é que nós conseguimos assim um apoio para que se pague a projeção e os grids, entendeu? É mais essa parte. E a questão do estado da Paraíba, né, até o ano passado, nós conseguimos o som. Né, a sonorização do festival fica por conta do estado e a questão da projeção e da infraestrutura, né, em questão de grids, né, e a alimentação fica por conta da prefeitura. Né? Geralmente as parcerias são essas, nada mais do que isso. Né? Assim, não tem essa coisa de receber um dinheiro e gerenciar, não. Né? Até o momento, não. Né? Em E a relação à nossa produção luta com o cinematográfica, Fórum, a realização de filmes, essa falta de editais, né, com permanência, com diálogo com a categoria, enfim. Como é que você vê isso? Aí outra uhum. coisa que o pessoal que está assistindo, quem quiser mandar uma pergunta pelo chat aqui, pode perguntar que eu vou passar para ele algumas das perguntas, tá? Pode ir colocando ali no chat, quem quiser alguma curiosidade, alguma questão, tá bom? Pronto, Jones, pode falar. Beleza. Eu venho, acho que junto com Virgínia, Torquato e outros mais, né? Não vou citar nome assim dos outros, possa esquecer alguém. Mas assim, nós vemos, a nossa luta, eu acho que vem desde 2009, né? Com aqueles movimentos do Cineporte aqui na Paraíba, né? Que eu tive a chance, foi a primeira vez que eu saí do Congo para conhecer um festival e essa questão de militância mesmo, entender sobre políticas culturais, de reivindicar. Então, eu comecei a partir desse momento, na época, com o Cineporte, né? Que nós fomos para uma frente com as faixas e queremos editais para produção, porque nós não temos, né, para incentivo. E até o momento de 2009 para cá, nada. Né? Então, recentemente, o governo do estado ele lançou um edital para festivais de cinema, né, contempla essa parte da questão da exibição, né, da exibição dos filmes aqui, que a Paraíba nós temos uma história interessante, que é essa proliferação, né, essa difusão de festivais no interior da Paraíba, né, coisa que não é muito notória em outros estados do país. Mas, fora esse edital que foi lançado agora, recentemente, pelo governo do estado para os festivais de cinema, né, nós não temos nenhuma política voltada para a questão da produção, né, nenhum edital. Os editais que tinham estão parados, foram cancelados, enfim. Ninguém sabe dizer de fato o que anda acontecendo. E isso termina, de certa maneira, nos precarizando enquanto categoria. Né? Porque, um exemplo, eu tenho 2 roteiros de filmes, né,
bem tratados, enfim, dentro do laboratório do JAB, mas não tenho nenhum edital que me assegure um financiamento para que eu possa executar o meu produto audiovisual. Então, isso aí não tem, né? E agora eu só quero fazer filme, de fato, se for com edital mesmo, porque a gente se desgasta demais, né? Então, o poder público tem, na verdade, esse é um discurso que a gente já vem batendo muito na tecla nos fóruns, né? Tem que abrir mais os olhos, porque assim, eles sabem do que está acontecendo na Paraíba, sabem da importância do cinema paraibano para o Brasil e para o mundo, né? Então, na verdade, falta. Eu não sei, na verdade, o que é que falta, né, para que eles possam, de fato, incentivar, né? Se falta, na verdade, um gestor que possa, de fato, é, perceber que é possível, com pouca coisa, fazer, né? Assim, uma coisa interessante que eu atribuo um grande significado, principalmente para a gente que faz festivais no interior da Paraíba, né? Porque há 11 anos eu faço festival aqui no Conco, né, nessa luta sem financiamento, mas agora apareceu esse edital da CAGEP, então é algo que nos traz esperança, né? Apesar de tantos anos nessa luta, é algo que nos está trazendo esperança de que isso possa acontecer e a gente espera que esse edital ele tenha uma sustentabilidade, né, durante os anos para que a gente possa ir dando continuidade a essa questão da da exibição dos filmes, né? Onde é que esses filmes vão ser exibidos? Ótimo. Então, se já tem um edital, maravilha. Então, vai ser contemplado dentro desses festivais que existem na Paraíba, embora que faltou alguns serem contemplados, né? Como Cuité, né? Serra da Raiz, Caraúbas, Picuí, que infelizmente não conseguiu fazer a tempo o projeto, enfim, mas nessa parte nós estamos um pouco que assegurado, né, dentro desse edital, mas aí a gente precisa de um edital para a produção dos nossos trabalhos, né, porque a gente faz filme para as pessoas verem, não é para ficar engavetado. Então, ó, já tem um festival, maravilha. Agora precisamos, de fato, de um edital mais efetivo que nos garanta que os nossos roteiros sejam transformados em audiovisual. Então, Sim. acho que é uma grande Agora, luta de toda a categoria, tanto de João Pessoa quanto de Campina Grande e interior. Né? Então, o nosso discurso é esse. Né? Nós precisamos de um edital para que nós possamos realizar, né, os nossos filmes, né, que sim. estão aí roteirizados. Outra coisa, Johnny, a gente está chegando já nos minutos finais da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre as produções de outros realizadores que saem de seus estados ou de suas cidades e vão para o Congo produzir, e você participa disso como produtor cultural local. Por exemplo, o filme de Bertrand, né, que sai de João Pessoa, vai para ir para o Congo para realizar um belíssimo filme, o primeiro ficcional dele, chamado A Poeira dos Pequenos Segredos. Aí no Congo você trabalhou diretamente com essa produção. E também o Léo Tabosa, que foi filmar Marie, né? Ele sai lá de Pernambuco e vai para ir para o Congo para pegar a locação e fazer um filme. Como é essa experiência? E se eles tiveram recurso também, você participou de uma produção que, enfim, diferente das suas? Como é isso? Conta um pouco para gente. Bem, Virgínia, dentro dessas pessoas assim que já vieram produzir filmes aqui na cidade, né, nós temos, na época, quando o Torquato veio fazer o projeto Viação Paraíba, ele fez algumas cenas, na verdade, com um dos bacamarteiros aqui, né, da cidade, no filme, um dos filmes que ele fez. Né, e depois, em seguida, vem Bertrand. Né? Bertrand vem com uma grande produção, então eu vou trabalhar, meu primeiro trabalho voluntário, digamos assim, dentro do cinema, com experiência, realmente vendo como é que acontece um set de gravação, foi ser claquetista. Eu fazia produção local e, e fazia claquete em alguns momentos. Né? Eu sei que eu levei tanto grito, bate direito, grita, não sei o quê. Né? Então, foi assim, foi uma experiência interessante, né? Eu nunca tinha participado de fato de uma produção, então eu me senti o máximo ali, né? E depois disso vem Léo Tabosa, né? Léo Tabosa tem Eu conheci Léo Tabosa, na verdade, foi no Festival Curta Taquari, quando o meu filme Dito passou lá. Então eu tive a oportunidade, por acaso, de conhecer Léo, e aí nós ficamos amigos, enfim. E falei do Congo, né? Ele disse, eita, então, tô curioso, vou conhecer essa cidade. Então, uma vez ele veio, a primeira vez que Léo veio foi conhecer um Cine Congo. Daí ele ficou encantado pela cidade, pelas pessoas, pelo o jeito que o festival
acontece dentro da cidade, né? E ele disse, um dia, quando eu fizer um roteiro, eu quero um dos meus roteiros, eu quero vir gravar aqui no Congo, porque tem um cenário muito interessante que eu acho que dá para fazer. E ele veio aqui para fazer uma produção interessantíssima, a produção, né? Trouxe gente de 5 estados do Brasil, né? Então, eu trabalhei na produção local desse filme, né? Foi a primeira vez que eu ganhei, assim, remuneração, né, em uma produção de cinema. E ele passou aqui 15 dias na cidade e foi o máximo. Eu senti falta depois que acabou, né? Esses 15 dias, assim, todo dia, né? Trabalhando com filme. Quando acabou, a gente sente falta, né? E é um filme extremamente premiado, né? Então, ganhou, Passou em Gramado, eu, né? ganhou prêmio em Gramado, o do canal, canal Brasil, né? Brasil. E, é, e ele está ganhando muitos, muitos prêmios, né, com esse filme. E passou ano passado aqui no Cine Congo, né? Eu disse, olha, agora é o tempo da gente passar o filme aqui no Congo. Infelizmente não deu para ele vir na época porque ele estava no Maranhão, que o filme estava passando. Mas ele mandou o filme e foi maravilhoso. As pessoas da cidade se vendo também nas cenas, né, no manifesto, enfim, as rezadeiras. Então foi maravilhoso, uma experiência incrível. E outras pessoas que já vieram, geralmente as pessoas falam, ó, Diana, eu queria fazer um filme aí na tua cidade, como é que a gente faz? Eu digo, olha, manda um roteiro que a gente vê como é que faz, né? Para conseguir essa questão de apoio de prefeitura, de bombeiro, a gente tenta fazer, né? Então já tem mais outros realizadores do Pernambuco, mais dois, né, que estão querendo fazer produções aqui no Congo, né, nos próximos anos, Maravilha. pós-pandemia. Né. Então, já tem essa procura da cidade, e é uma coisa interessante, porque ela também se torna um cenário, né, para o Brasil, assim como Cabaceiras é, né? Assim como tantas outras cidades é, né? Cochichola, Caraúbas, Camalaú, Monteiro, mas enfim, todas as cidades têm potencial para isso, né? Precisa realmente de um investimento, de um olhar, de uma compreensão, né? É isso. Então é importante essa vinda dessas pessoas para a cidade, porque aquece. Né? E fora isso, aquece o quê? Quando eu falo, não só o coração, né? Mas aquece a economia, o turismo, que vamos levar lá para a Serra da Engabelada, conhecer pinturas rupestres, e as pessoas já querem voltar com outras pessoas para fazerem um passeio, né? Nessa parte, conhecer a pousada. Então é uma coisa que a cidade ganha com isso, né? Com essas produções. É isso, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você da Giovana Scarelli, que está participando aqui do nosso chat. Da nossa live, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se há envolvimento dos estudantes das universidades com todos esses projetos, festivais, oficinas e na produção de filmes. Há muitos interessados? Aproveito para agradecer a conversa, muito rica. E Verusa fala, como está terminando, não farei perguntas, só queria deixar registrado que admiro demais a trajetória de Dionísio também. Ele é inspiração para Eita, muita gente, Verusa! então Cine Congo. A Ana Célia também fala assim, faço minhas as palavras da querida Verusa, cheiro grande para vocês, muito arretado esse bate-papo. Então vamos lá, vamos responder a Giovana. Há envolvimento dos estudantes das universidades? Conta aí, Dionísio, um pouco disso. Certo. Ó, gente, eu não estou mandando alô aqui para vocês, porque como eu estou tão empolgado assim, intenso, a gente fica, né, na nossa live. Aí eu não consegui nem olhar quem é que tá, na verdade, né? Mas aí depois eu olho direitinho. Vocês podem Bem, abrir a Giovana. câmera para a gente tirar uma fotografia. Vá abrindo a câmera de vocês aí para a gente tirar uma fotografia. Mas pode Bem, responder, Dionísio. Giovana, certo. Bem, Giovana, essa questão de interesses de jovens, né, aqui da cidade, né, jovens universitários aqui da cidade e de outras localidades, porque aqui no Congo nós temos duas universidades próximas, né, que é uma estadual em Monteiro e um instituto federal e uma escola federal em Sumé, né, a Universidade Federal em Sumé, a UFCG. E alguns jovens vêm participar de algumas oficinas, vêm participar à noite das exibições dos filmes. Né? A questão de envolvimento dos jovens geralmente acontece nas oficinas, né? Mas é mais uma coisa voltada para o local mesmo. Né? Os jovens da própria comunidade que participam dessas oficinas de formação, seja para fotografia, ou para cinema, para maquiagem, para moda, para filmes em celulares.
enfim, a gama de oficinas que vem, então, há esse entrosamento desses jovens e um fator interessante também, né, para que esses jovens venham, é porque eles também vão precisar de horas complementares nas universidades, né? Então, eles procuram as oficinas porque precisam também. Então, ótimo, aprendendo com isso também, né? E ano passado nós tivemos aqui no Congo um evento maravilhoso. Eu fui convidado para ser júri, né? Que foi o primeiro festival estudantil da EMAC, que é a escola estadual aqui, né? Então, os jovens produziram, né? Foram divididos os jovens do ensino médio através do professor de português, Cláudio Agra, e eles fizeram, ele dava premiação em dinheiro, primeiro, segundo, terceiro lugar, e esses jovens dividiram grupos e eles fizeram filmes pelo celular, esses jovens, e eles mesmos montaram e fizeram uma mostra de filmes. Né? E eu fiquei importante, eu disse, olha aí, uma coisa que está acontecendo sem que esteja o dedo direto de Dionis, né? Dionis está em segundo plano, mas é uma coisa que naturalmente vai acontecendo dentro da cidade, nessa produção de jovens, né? De crianças, enfim. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, E também, Giovana. Jones, toda vez que há o Cine Congo, há um investimento também de muitos jovens da própria UFPB, né? O pessoal da arquitetura, do Sim, cinema, da comunicação, né? Enfim, há muitos jovens exatamente. que também vão e procuram, né? Saber também como ajudar, como poder, como pode contribuir, que oficina pode dar, em qual que elas podem ajudar. Ó, Ana Cristina Cardoso, nossa grande parceira, que é a professora do curso de tradução da UFPB, parceira do Sinestésio já há alguns anos, que vem aí com um projeto maravilhoso que ela tem, que é da Paraíba para o Mundo, legendando os filmes Uhum. paraibanos, né, em algumas línguas. Ana Cristina Cardoso fala o seguinte aqui, Jones, no nosso chat. Acho que Jones não Certo. sabe, mas foi graças ao Cine Congo e a ele indiretamente que nasceu o projeto de extensão da Paraíba para o Mundo, legendagem de curtas-metragens paraibanos. É um projeto maravilhoso, premiado, e a gente agradece bastante a Ana Cristina Cardoso, porque ela vem legendando os filmes do JAB, os filmes paraibanos, enfim, há uma procura muito grande pelo trabalho dessa equipe da faculdade, do curso de tradução lá da FPB, porque cada vez mais os filmes paraibanos estão ganhando, para além da fronteira territorial do Estado, visibilidade não só no Brasil, como também em outros países. Então, para a gente, assim, é uma parceria super importante. Agradeço imensamente a Ana Cristina Cardoso aqui presente. Ela lembra que legendou Dito e Ultravioleta, né, também entre outros, né, lá. Enfim, a gente agradece bastante esse trabalho da equipe dela, uma equipe maravilhosa, e é um trabalho que tem assim, uma importância para nossa produção cinematográfica na Paraíba incalculável, né? Incalculável. Muito obrigada, Ana Cristina Cardoso, mais uma vez, como sempre. Né? Giovana, está satisfeita com a Verdade, resposta, Virginia. Eu querida? que. Deixa eu ver. Giovana, ficou satisfeita com a resposta? E não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Escreve ali no chat que a gente vê. Diga, te interrompi, Jorge, pode dizer. Certo, eu que tenho que também fazer um agradecimento à Ana Cristina Cardoso, né? É porque também eu acredito que foi na edição do Cine Congo, né? Ela trouxe uns jovens estudantes que eram do projeto dela, inclusive eles deram até houve um momento de bate-papo, eles falando sobre essa questão de legendagem, né? Foi nas edições do Cine Congo. Né? Então é importante essa parceria de Ana Cristina, eu agradeço demais, porque nós também, na época, tivemos uma fala importante, né, dela, através, principalmente, dos alunos, né, dos bolsistas, falando um pouco desse projeto de tradução de filmes. Né? Nesse momento, tem outras pessoas, e foi importante, principalmente, para conhecer, né, de fato, que aqui na Paraíba nós temos esse projeto de extensão dentro da universidade. Né? E isso nos possibilita a levar o nosso cinema do local para o global, né? Aquela velha frase que se diz, né? Fale de sua aldeia que você fala para o mundo, né? Então, nada melhor do que a legendagem, né? Para fazer isso.
Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Eu, particularmente, gostei muito, é a nossa primeira de uma série. Nós temos aí também já, para serem para serem convidados, já estão convidados, já estão confirmados, mas para serem levados ao vivo, né, também com esse bate-papo, Kênio Roges de Coremas, João Paulo Lima de Juripiranga, Marlon Meirelles de Pernambuco, Laércio Filho de Aparecida, Verusa Guedes, né, de Cajazeiras, dentre outros. A Ana Célia está aqui também, a gente quer convidar também para falar sobre a experiência de Sumé. Enfim, nós vamos montando essas lives. Eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora de bate-papo. Muito importante isso para a gente, né? Ter vocês conosco nesse diálogo de uma questão tão importante cara ao sinestésico, que é cinema e educação. E, em particular e especialmente, eu agradeço imensamente ao nosso querido amigo professor, educador, cineasta, produtor cultural, José Dionis Nunes, parceiro aí da vida e acadêmico, né? Então, muito obrigado a todos. Nós vamos nos despedir agora, tá bom? E até a próxima live. Fique de olho nas páginas do Sinestésico nas redes sociais. Muito obrigado, minha querida bolsista Jo. Valeu. Valeu também meu querido voluntário Edmário, minha querida parceira Janaíne Aires, professora da Faculdade de Comunicação da Federal do Rio Grande do Norte, Verusa Guedes, João Lima, Ana Célia, Ana Cristina Cardoso, Giovana, que estou conhecendo aqui, Genilson de Cochichola, Rafaela Maiane, se eu esqueci alguém, me desculpe, mas enfim, obrigado a todos que estiveram conosco durante essa 1 horinha de bate-papo. Muito obrigado a todos. Valeu.